Um dos primeiros coletivos a surgir com a perspectiva de fazer teatro de resistência foi o Teatro dos Universitários de São Paulo, TUSP. O grupo se formou em 1966, durante a viagem de uma turma de estudantes à aldeia de Arcozelo, em Pati dos Alferes, Rio de Janeiro, onde o diplomata e teatrólogo Pascoal Carlos Magno organizava um festival de teatro. Os diferentes coletivos de teatro da USP funcionaram como instância para a criação artística, formação política e militância, sofrendo as limitações impostas pela repressão e acompanhando, muitas vezes, o movimento histórico da esquerda rumo a diferentes frentes de atuação na sociedade. A TUSP ensinou os fuzis da senhora Carrad Bredes, com a direção de Flávio Império. Nela, Bredes se trata da luta dos povos em defesa da democracia contra o fascismo. Por isso serviu como forma de criticar a estrutura vigente da época. A peça, que trata da necessidade de tomar posição na luta contra o fascismo, foi estendida com uma porção final que fazia menção ao Brasil. Nela, fazia-se uma referência à morte de Edson Luiz, o qual foi um estudante secundarista brasileiro assassinado por policiais militares durante o confronto no restaurante Calabouço, centro do Rio de Janeiro. Outro local que serviu de palco para a resistência foi o Teatro da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ou TUCA, que foi inaugurado no ano de 1965 e é considerado hoje um importante marco cultural para a cidade de São Paulo, bem como para o Brasil. Tornou-se famoso pelas manifestações políticas que abrigou durante o regime da ditadura militar. Servindo a todos os tipos de interesses dos universitários e da população paulistana, o TUCA contribuiu ativamente no processo de redemocratização, sendo até hoje considerado um foco da resistência ao regime militar. Suas peças e movimentos teatrais sofreram diversas repressões durante a ditadura, resultando em centenas de prisões. Apresentando duas salas principais, o Auditório Tibiriçá e o Espaço Tucarena, o teatro foi um local de apresentações de artistas como Elis Regina, Caetano Veloso, Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Fernanda Montenegro, que, em diversas ocasiões, enfrentaram censura ao divulgar e executar seus trabalhos. Suas peças e movimentos teatrais sofreram diversas repressões durante a ditadura, resultando em centenas de prisões de estudantes e ataques como incêndios criminosos. O Memorial de Resistência de São Paulo foi inaugurado em 2009 e representa a continuidade de esforços da sociedade civil e de instituições públicas no sentido de estimular o debate sobre os problemas referentes aos períodos de governo ditatoriais e de justiça transicional, e, especialmente, de abordar as questões que problematizam a conquista dos direitos humanos, a partir da perspectiva da resistência em suas distintas expressões e mediante estratégias preservacionistas. Localizado em um privilegiado espaço, este marcado diretamente como lugar da memória de seu tema central, o edifício sede do DEOPS-SP, Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, que foi criado em 1924 com a perspectiva de controlar e vigiar a movimentação de indivíduos e organizações. A partir de 1976, começam as manifestações estudantis pedindo a volta da democracia e começam a se organizar grupos de esquerda para lutar contra o governo. Este movimento de resistência ao governo começou a se intensificar e o governo tomou medidas repressivas, como tortura e assassinatos, perante as pessoas que protestavam contra o governo. O Memorial da Resistência de São Paulo tem a potencialidade de, a partir das memórias daqueles que resistiram, desenhar uma nova vocação para esse espaço e prepará-lo para que as novas gerações encontrem, aqui, não só as informações sobre as atrocidades da repressão, mas, sobretudo, as inspirações para a valorização da solidariedade, dos princípios democráticos e do respeito à diferença, e possa ser um tributo a todos que, imbuídos do ideal de justiça e democracia, lutaram e lutam contra a opressão. A Praça da Sé, Cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, é um espaço público localizado no bairro da Sé, no distrito homônimo, no centro do município de São Paulo, no Brasil. É considerado o centro geográfico da cidade e já foi palco de diversos movimentos da resistência ao longo da história. No dia 1º de maio de 1968, o governador Abreu Sodré, com a tentativa de ganhar algum crédito junto aos trabalhadores, quis fazer da comemoração do Dia do Trabalhador um palanque eleitoral. Indignados, os trabalhadores apedrejaram o palanque, obrigando o governador a se refugiar na catedral. Em seguida, o palanque foi destruído e os trabalhadores saíram em marcha pelas ruas com as seguintes palavras de ordem: "Só a luta armada derruba a ditadura." Esse episódio marcaria o surgimento das chamadas oposições sindicais. Outro movimento de resistência foi a Campanha das Diretas Já, em 25 de janeiro de 1984,
que reuniu vários grupos sociais e políticos que se organizaram em comícios, passeatas, entre outros, para reivindicar o direito da escolha para presidente da República através do voto direto. Os grandes comícios, do início de 1974, ocorridos em centros importantes como a Praça da Sé, demonstram as oportunidades de ação dos diversos atores políticos que, reunidos, mostravam desejo e a necessidade de mudança. Além desses movimentos, a praça foi palco de vários outros na época da ditadura, como a Missa de Sepultamento Santos Dias da Silva, em 31 de outubro de 1979, a Missa de Sétimo Dia Vladimir Herzog, em 31 de outubro de 1975, o Movimento contra o Custo da Vida, em 27 de agosto de 1978, e a Missa Alexandre Vanuc Leme, em 30 de março de 1973, que marcaria o primeiro ato de retomada dos jovens no cenário político e as lutas que tomavam as ruas sobre a égide da paz.